Continuando então, gente, eu terminava de falar sobre as ações que envolvem bens imóveis. No parágrafo 2º do artigo 47, há uma regra absoluta, portanto, estabelece uma competência absoluta, dizendo o seguinte: se a ação for uma ação possessória sobre bens imóveis, portanto, uma ação de reintegração de posse, por exemplo, a competência é absolutamente do local onde a coisa se encontra, sem a menor possibilidade de ponderação, de escolha. Será necessariamente onde a coisa se encontra nessas ações possessórias. Portanto, vocês estão vendo que a gente está definindo critérios territoriais. A gente está tentando descobrir em que comarca, em que seção a ação vai ser proposta. O artigo 48, ele trata das questões relativas à herança, definindo que todas as ações que envolvem herança, portanto, inventário, partilha, anulação de partilha, questões de testamento, elas serão sempre judicializadas onde o autor da herança, o falecido, teve o seu último domicílio. Portanto, essa é uma regra também muito comum, muito usada pelos advogados, definindo, portanto, uma competência das ações que envolvem herança. Será sempre a ação proposta onde o falecido teve seu último domicílio. Se porventura esse falecido não tivesse domicílio certo, conhecido, a ação deverá ser proposta onde estejam qualquer um dos seus bens imóveis. Se ele tiver mais de um bem imóvel, em qualquer um deles. E se porventura ele não tiver bens imóveis, no domicílio de qualquer bem móvel. É um critério bem difícil esse de bem imóveis, justamente porque os bens imóveis não estão em local nenhum, estão conjunturalmente em algum lugar, quer dizer, estão por um determinado tempo em algum lugar, mas é uma regra quase que a única que sobrou diante da inexistência de nenhum dos outros critérios. Quer dizer, ele não tinha domicílio, não tinha bens imóveis e, portanto, não temos outra alternativa senão tentar definir a competência pela existência dos bens móveis. O artigo 49 trata dos ausentes, aquela figura que vocês já estudaram no primeiro ano, da pessoa que desaparece sem notícia do seu óbito certo, sem prova da sua morte, e, portanto, a declaração de ausência faz com que, no artigo 49, se determine que qualquer ação contra um ausente seja no seu último domicílio. Portanto, muito parecido com o falecido, né? Quer dizer, o ausente tem o mesmo critério daquele que falece. Atrai o seu último domicílio, atrai a competência para as ações em que ele é réu. Em relação ao incapaz, no artigo 50, da mesma forma. O incapaz, vocês já viram, é sempre representado por um curador ou alguém que legalmente o represente. Dessa forma, a competência para as ações em que o ausente é réu, lembrando sempre que os nossos critérios sempre envolvem o réu, justamente porque a regra essencial de competência é do foro do réu. Portanto, quando o réu é um incapaz, a ação deverá ser proposta no foro do seu representante, daquele que a lei habilita para representar o incapaz. No artigo 51 e no 52, temos duas regras iguais. No 51, que trata da União, e no 52, que trata dos Estados, dizendo o seguinte: quando a União for autora, portanto, o governo federal for autor da ação, a regra geral, a ação deve ser proposta no foro do réu. Lembramos, se o autor é a União, a Justiça é federal, mas o foro é o foro de domicílio do réu, sendo a União autora. Se a União for ré, o foro é o do autor, portanto, o autor é que tem a atração para a sua competência, para definir a competência da ação. Portanto, sendo a União ré, o autor é que define a competência como sendo o seu próprio domicílio. E também, se a União for ré, é possível instaurar a ação sempre no Distrito Federal. Essa é uma alternativa genérica, quer dizer, então, repetindo, se a ação tiver a autora como a União como autora, domicílio do réu. Se a União for ré, no domicílio do autor ou, eventualmente, no Distrito Federal. A mesma regra para os Estados. Se o Estado for autor, no domicílio do réu. Se o Estado for réu, o autor pode escolher no seu próprio domicílio ou na capital desse Estado. Ok? E essa, portanto, gente, acho que são as principais regras para a gente definir a competência territorial. Nós vamos encerrar por aqui e vou preparar outro vídeo já para quinta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus e tomem cuidado.